Então, porque o pecador, com exclusividade ímpar, somente a Deus, ele deve dobrar os joelhos e inclinar-se em louvor e adoração. A resposta primeiro está nesse louvor. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém? Agora vamos para o livro da Bíblia Sagrada. O que ela fala, né? Vamos lá, Bíblia Sagrada. Eu só vou passar o que a Bíblia diz. Você pode até ler na sua Bíblia. Olha aí. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus. Você crê que há um só Deus? Você crê que há um só Deus? Crê, né? Você crê, né? Acredita que há um só Deus, né? Por que você tem dificuldade em crer na segunda parte desse versículo? É, pregador, e o que é que diz a segunda parte? Olha só o que diz a segunda parte. E há um só mediador entre Deus e os homens. Você não entendeu? Sabe o que é mediador? Aquele que roga ao Pai pelos pecadores. É aquele que liga os pecadores a Deus. É aquele que intercede. Por que essa dificuldade, hein? Isso não são tradições, não. Isso aqui está no livro santo. Ó, há um só Deus. Você crê, né? Olha a segunda parte. E um só mediador entre Deus e os homens. E ele vai comunicar quem é essa pessoa. Será Pedro? Será José? Será que será outro? Ó, olha o que diz. Jesus Cristo, homem. Olha que interessante. Por que ele diz Jesus Cristo, homem? Por que ele define dizendo homem? Porque escute, todos, absolutamente todos que passaram por essa vida terrena estão mortos. Apenas uma única pessoa que passou entre os homens, as suas mãos foram presas no lenho maldito, por consentimento e amor dele, ele deixou as suas mãos serem pregadas no lenho maldito, ressuscitou e ascendeu aos céus, subiu aos céus. Homem, quando eu digo homem, eu não estou falando apenas de gênero, não. Um ser humano vivo no céu. Por isso, o livro santo comunica, não há outro mediador, não há mediador, há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Falei algo que você acha que é desrespeito? Então você que está desrespeitando o livro santo, porque a Bíblia Sagrada, ela define a quem você deve dobrar os joelhos e a quem você deve considerar como seu intercessor único, Jesus Cristo. Violando o livro santo, cometendo a arbitrariedade de estar se inclinando aos pés frios de ídolos, você vai acender a cólera do Senhor, a ira de Deus. Escute, deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Eu vou primeiro entrar no campo religioso e depois eu vou entrar no campo científico. Olha só, nem evangélicos, nem católicos, campo religioso, né? Agora eu vou entrar no campo científico. Nem os cientistas sabem o rosto exato de Jesus. Você vai ver onde eu quero chegar. Mas vamos lá. Sabe aquele Cristo no crucifixo pendurado na parede de olhos azuis? Fruto da imaginação do artista. Judeu não nasce de olho azul. E você sabe, Jesus era judeu. Agora eu pergunto, e Coraci, belenense, por que Deus guardou em sigilo o rosto do seu filho, de Maria e de todos os membros da família dele? É verdade ou não? Se Deus quisesse que os homens fizessem uma imagem e prestassem qualquer tipo de honra ou culto, seja o que você achar melhor, honra religiosa, não seria uma imagem com o rosto fruto da imaginação do artista. Seria uma imagem com o rosto exato. Mas fica a pergunta, por que Deus guardou em sigilo, em segredo, o rosto de Cristo e dos membros da família dele? A resposta está no livro santo.
para que os homens não transgredissem a majestade santa de Deus. Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura. Não te inclinarás a elas. Não prestarás culto a elas. É sério isso, viu? Escute, quando o povo inclinou-se de frente aos ídolos, olha só o que aconteceu, olha só. Deus é ciumento. Deus é ciumento. Acaso o Senhor te deu vida para terminar teus dias prostrado aos pés, frio de um ídolo? Há coisas que não se dá a outra pessoa. Por exemplo, uma esposa que ama o seu amado, ela não vai dar amor a outro, senão somente a ele. Assim é o pecador. Não deve dar a outro as honras religiosas, o culto, o seu amor religioso, senão ao seu Salvador. Olha só o que aconteceu aqui, ó. No livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 2. Olha só o que Deus vai falar sobre aquele povo que fez uma imagem e inclinou-se de frente a elas, prestando liturgia e culto. Juízes capítulo 2, versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a ídolos. Deixaram o Senhor Deus. Toda vez que você se inclina, derramando a sua devoção religiosa, você está deixando o teu Deus, o teu Senhor. Escute, a figura do relacionamento entre Deus e os homens no Antigo Testamento é de um esposo com a sua esposa. Escute, toda vez que o povo se inclinava de frente às imagens, Deus levantava um profeta dizendo: o meu povo me deixou, o meu povo está cometendo infidelidade. É a figura de uma esposa que deixa de dar o amor ao seu esposo e entrega-se a outro. Isso é infidelidade, isso é traição, é deixar o seu amado. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Deixaram Deus, o Deus que tirou eles da terra do Egito, e foram após outros deuses, provocando a cólera, a ira do Senhor. Deixaram Deus e serviram a Baal e Astarote. Baal era o padroeiro da chuva, viu? Por isso que lá na frente, o profeta Elias vai dizer: não vai cair uma gota d'água aqui, nessa terra. Não vai cair uma gota d'água. Para comunicar publicamente que quem era o Deus da chuva, quem era o padroeiro da chuva, da lavoura, da terra, era o Senhor. E quem era, e o ídolo Astarote? Astarote era conectado com a fertilidade, com a orgia sexual. E olha o que diz aqui, ó. Pelo que a ira de Deus se acendeu contra Israel. E olha o castigo, pessoal. Deus os entregou na mão dos seus inimigos. Isso pode acontecer. Você está ali inclinado toda manhã de frente àquele ídolo. Você está provocando ciúme no Senhor. Você tem ciência de que teu amor religioso, você deve derramar todo esse amor religioso como uma noiva derrama somente ao seu noivo, ao seu esposo, ou esposa ao seu esposo. Aí você vai lá e derrama seu amor religioso ao ídolo. Vai provocar a ira do Senhor. E sabe o que o Senhor vai fazer? Vai te entregar na mão dos inimigos. Foi assim que aconteceu com Israel. Deus entregou na mão de Nabucodonosor, da Babilônia. E olha o que diz aqui, no versículo 15, Juízes capítulo 2, versículo 15. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor, ou seja, para corrigir, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles. Saia da sombra dos ídolos. Saia da idolatria. Se terminar os teus dias inclinado aos pés desse ídolo, o teu corpo
vai cessar. A existência vai cessar, mas a alma vai para o inferno. Não porque Deus não amou, é porque você recusou o amor de Deus. Então se arrependa, faça que nem um padre, viu? O padre lendo a Bíblia, os olhos dele se abriram e ele reconheceu que os votos religiosos dele não devem ser aos ídolos, de que ele não necessitava de indulgência, apenas era necessário uma coisa para aquele padre. Ele lendo a Bíblia, ele viu isso, ele descobriu. E o que era necessário? A sua fé no seu Redentor. Sabe como era o nome desse padre? Martinho Lutero. Martinho Lutero. De família católica, ó, fervoroso. Ele lendo a Bíblia, os olhos se abriram e aí ele reconheceu, opa, não, a minha devoção deve ser aos ídolos, não deve ser às imagens, a minha devoção deve ser somente ao Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Eu nasci nessa, vou morrer nessa, e vai morrer nela mesmo, e vai pro inferno, lamentavelmente. E Deus não quer isso, se arrependa dos seus pecados, saia hoje da Babilônia e se torne um crente fiel a Jesus. Aí? Essa é a mensagem que eu tenho para pregar, tá? Para a glória de Deus. E o espaço está aberto, se você discorda ou não quer, você pode vir aqui e fala. Eu tô baseado aqui, ó, nas Sagradas Letras, tá certo? E não é falta de respeito. Alguém dizer é falta de respeito, em hipótese alguma. Eu esperei a procissão religiosa passar, tá certo? Passou, e agora eu estou manifestando uma verdade bíblica. Até porque esse espaço aqui, ele não é espaço evangélico, não é um espaço católico, nem de culto afro, ele é um espaço público. Público, glória a Deus por isso, né? Glória a Cristo. Você aceita a verdade bíblica se quiser. Se não quiser, continue a sua trilha, o seu caminho, mas o fim é abismo. Porque os idólatras não entrarão no reino de Deus, se não se converterem a Jesus. Amém? Por que, pregador? Por quê? Por que devo adorar somente a Deus? Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Está feita a obra. Deus, toma essas vidas em tuas mãos. Os poderes malignos que foi deixado para trás aqui, nesse lugar, eu anulo em nome de Jesus. Que a doce graça, que o esplendor do rosto do Deus absoluto e soberano, Deus esse, em que um dia todos os joelhos se dobrará, e toda língua confessar que Cristo é o Senhor. Todos. Que o esplendor da glória dele desça nesse lugar, anulando todas as ações satânicas, em nome de Jesus. Amém, para a glória de Deus. Amém? Está feita a obra do Salvador, né? Porque dever anunciar, meu filho.